Ainda não. Que filho da... Pior que ele começou mesmo. Ele é o canal. Cadê meu celular? Isso há meia hora atrás. Só porque o que eu tava falando, não tenho que pegar no como é que fala? É prime time? É prime time. No prime time no começo? No prime. Não tenho que vou pegar, a gente só começa a falar, entendeu? A gente pegar um laser. Na realidade, eu queria fazer aqui um adendo, porque assim, adendo já no início, não tem nem o que, não acrescentou nada, já começa com isso. Mas não tem como adendar ainda. Não tem como fazer um adendo. Mas, no último podcast, eu não lembro qual, se foi o da NBA, se foi o da NFL, minha mãe tava ouvindo, e aí ela pegou e falou assim, mas é sério que vocês começam com isso mesmo? É sério que vocês começam desse jeito? Você tem que preservar a tua imagem e tal, tem que ser uma coisa séria e tal. Eu falei, calma, mãe, isso aqui é só no YouTube, tá? Isso aqui é no YouTube, a gente tá, né, buscando aí uma forma de interação, uma forma de engajar mais aquelas pessoas que curtem o Toco e Teco, você em específico que tá nos assistindo agora. Mas, mãe, se você quiser ouvir a coisa tudo bonitinha, com vinheta e tudo, vai lá no Spotify, vai lá na Apple, enfim, vai onde você quiser. Daí ela fala, não, tranquilo então. Ela levou um sustinho, achou que era bagacerice. E uma coisa importante também, no Spotify entra antes, né? Então, tipo, às vezes quando vai ouvir no YouTube já passou. Isso, já falou, né? Já. Isso. Então, assim, o YouTube Quem ouve pelo YouTube, eu acho que é só mesmo pela resenha, né? Pela resenha. As bobagens que a gente fala, porque por ouvir o podcast em si, acho que tem que... Aí é agregador de áudio mesmo, porque sai 2 dias antes e é direto ao ponto, né? Então, tipo, no YouTube a gente fica enrolando e tem a nossa cara também, é muita bagacerice. Por exemplo, o de hoje, que a gente tá gravando na terça-feira à noite, se o Jonas me mandar a capa ainda hoje à noite, ele vai entrar nessa madrugada já o podcast. Então, pode ser que seja amanhã, né? Tipo assim, amanhã, não hoje de noite, a partir da meia-noite, né? Então a gente tem que ver isso aí certinho. Depende muito, né? Então, já tá escorrendo aí. Eu me comprometo, assim, ó, se a gente acabar até as 11 horas... Ah, tranquilo. Mas suavaço a gente termina até as 11 horas. Isso é obrigação de terminar até as 11 horas, eu acho. Duvidei, mas beleza, se acabar até as 11 horas... Sim, não tem a menor dúvida. Te mando, 11h30 tá no teu... Eu ia falar que tá no teu Trello, pra ser uma coisa chique, mas a gente não manda as coisas no Trello. Tá lá no grupo do WhatsApp. A capa bonitinha tá no pra teu você. Zap. Tá no teu Zap. Chama, filho, tá lá. Recebi no Zap. Mas manda em arquivo, né? Pra ficar mais bonitinho. Não, sempre manda. Preservar a qualidade. Com certeza. Aqui eu troquei água hoje por um chá. E 2. Somos 2. Aqui, sabe o que assim, né? Esse final de semana tava na cidade da minha mãe, né? Tava em Cachoeira do Sul. Grande Cachoeira do Sul, metrópole. Não é mais sua cidade. Não é mais, né, cara? Já saí de lá há um tempo. A gente sempre traz coisas de lá, né? E daí na verdade, foi até minha sogra que mandou uma torta de bolacha. Mas é aquele doce que você come já indo preparar o chazinho depois, que a barriga vai estufar. Que chato. Entendeu? Uhum. Cara, bom, uma bota bom, só que faz um estrago danado. Ontem eu fui comer à meia-noite. Eu jantei tarde. Mas a questão é o horário, cara. Eu acho que por isso que estufa. Não, meia-noite, nenhuma comida vai cair bem, cara. Eu fiquei estufado. Agora às 9 horas. Que eu comi o doce, inclusive, chazinho de Marcela aqui. Comendo solto. Bebendo solto. Uhum. Melhor, é verdade. Mas você acha de que aí, Jonas? Então, aqui eu botei um chá de morango com cinnamon. Acho que é canela, né? Acho que é. Dá em inglês o negócio. Tem diferença, cara, entre cinnamon e canela. Eu não sei, foi mal. Eu peguei o que tava lá. Eu vou saber qual que é. Eu achei da hora a embalagem e falei, vou pôr. Tá ligado? Como é que você escolhe chá? Pela embalagem. Eu achei que tava da hora, mano. Eu peguei, né? Coisa chique. A imagem é tudo. Uhum. Não, aquela coisa lá que não julgue um livro pela capa, eu não sei quem, mano. Eu particularmente julgo todos pela capa, assim. Só para assim capa, na real. Mano, eu vou comprar livro que fique feio na minha estante, cara. Título e capa. Você acha que alguém vai ler o a headline, cara. Tem que mandar muito bem, assim. O primeiro tem que ser impactante. Essa é uma coisa maravilhosa. E o que tu tá bebendo, Jonathan? Cara, eu tenho água. Lágrimas. Lágrimas também. Do uísque. Lágrimas também. Falou com uma tristeza agora.
Fiquei até chateado. Pois é, né? É o outro morrendo lá. Começou! O Léo se compareceu e... Olá, olá, você que nos ouve. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast de... Tô Seu brincando. podcast pandêmico. Olha lá. Olha isso aqui, minha mão molhou toda, velho. Não faz isso, cara. Eu tava comendo a boca, não sei o que aconteceu. Não vai morrer, mano. Se engasgou, cara. Quem nunca se engasgou com líquido? Inclusive, essa é uma das piores sensações da vida. Se, tipo, se engasgar com água ou qualquer outro líquido. Porque não tem explicação. E é horrível. Cara, eu buguei, eu não consigo falar. subiu o podcast. Valeu, pessoal, que nos acompanhou até aqui. Subiu. Agora eu preciso me recuperar pra poder gravar, cara. Vai, respira fundo e faz aqueles exercícios que a fonoaudióloga ensinou. Cara, sabe, cara, tá doendo no céu da boca, sabe? O nariz também. Gripou. Cara, isso. Eu vou tentar tomar de novo. O cara gripou, tipo assim, em 5 segundos, assim. Ah, e falando nisso, vocês não estão ouvindo uns latidos, não, né? Uns latidos aqui no... Latino? Não. Uns latidos, cabeça. Deveríamos colocar latino Festa no AP. com abertura do podcast. Na Ele terra faz do aniversário. latino. Latino que desapareceu, né, cara? Não tem mais... Quer dizer, alguns anos já, né? Mas... Não sei pra quem que desapareceu, cara. Não sei o que estão fazendo na tua vida, mas enfim. Opa. Tô pronto aqui. Agora eu já tô devidamente recuperado. Só chama. Quer dizer, não é eu que chamo, né? Não sei. Exatamente. Já Hoje o que chefe é vocês... o Johnny Casarão. Johnny Big House. Pois é, então. Todos Fuller House. apóstolos. Apóstolos? É. Sim. Vamos iniciar para valer, então. Assim se encerra o momento Prime Time. Para... Nem tão prime assim. Foi. É isso aqui. Em 3, 2, 1. Olá, você que nos acompanha. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 91. Eu sou Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Juan Grins. Tudo bem? Como vai, vossa pessoa? Vou bem, Jonathan. Tô com o nariz um pouco fechado agora, devido a um incidente que aconteceu antes da gravação. Mas, tirando isso, vou bem. Muito obrigado pelo interesse, pela preocupação. E animado aí para mais uma semana de playoffs da NBA. E, né, com algumas definições importantes, outros encaminhamentos também que a gente vai falar bastante. E tem muito playoff ainda, né? A gente recém tá na primeira fase, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas já tô bem animado. E é isso aí. E completando, então, nosso trio de sempre. Jonas Faria, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Jonathan. Também vou muito bem. Muito obrigado. Espero que esteja tudo, que se encaminhe melhor, né? O restante do podcast aí do Juan, né? Que venha a restabelecer a forma fonoaudióloga para o restante do nosso podcast. E para aqueles que nos acompanham, né? Seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast aí em áudio, sejam muito bem-vindos, né? De fato, uma alegria estar aqui com vocês para mais esta edição 91 do nosso podcast maravilhoso. Já aproveita então e nos passe a ideia desse podcast. A ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Forbes. Isso mesmo, eu sempre achei engraçado, né, o nome Forbes, porque, na real, é meio engraçado, é tipo uma parada meio Forbes, tá ligado? Parece que é coisa meio nada a ver, assim, eu acho engraçado, eu acho que é um adjetivo que serviria para coisas engraçadas e coisas que não tem nada a ver. Mas não tem nenhuma e coisas relação... caras. Coisas caras também, né? Pode ser. Pense como quiser, mas Forbes, na verdade, é aquela revista famosa, né? Revista estadunidense, mas que não foi criada por um estadunidense. Foi criada por um jornalista escocês. E ele chamava Bert Charles Forbes. Né? E aí que vem, então,
o nome de Forbes em sua homenagem, né? Não é homenagem quando você mesmo cria o negócio. Mas a Forbes foi criada em 1917 e está aí há muito tempo como a principal revista, acho que talvez a principal revista estadunidense, uma das principais do mundo, especialista em negócios, em economia, e que quando fala as coisas, né, quando coloca lá, por exemplo, as 100 celebridades, a Forbes, os homens mais ricos segundo a Forbes, as mulheres mais ricas segundo a Forbes, sempre quando eles colocam ali alguma coisa, é tido como lei para todo o mundo. Então, a nossa lembrança especial a esta revista gigantesca. A Forbes nada mais é do que o povo que fica fazendo lista de tudo. É Exato. isso. Pode ser. Acho que para nós funciona muito bem, né? Assim, para quem gosta de lista, eles foram os primeiros. Não acho que isso é uma coisa nova dos nossos tempos. É a revista Tititi dos milionários. Nossa, cara. Quem que não gosta de lista, né? Todo mundo gosta de uma lista. Então, o povo aproveita e... Só que eles exageraram, né? Eles fazem de tudo que é coisa e continuam fazendo. E a Então, sua frase de efeito é The Capitalist Tool, a ferramenta capitalista. Bom, é isso aí. olha só. Fechamos. Direto, eu acho imponente. Não tem muito, né? A gente fica mirabolando e tal, mas não é melhor do que o nosso, né? Não é melhor que o nosso, que são os principais destaques da terra do basquete, não, do futebol, do basquete e do futebol americano, da terra do tio Sam. Da terra do basquete também, né? É verdade. Tá bom. E do futebol americano também, né? Exatamente. Então, a gente podia fazer uma metalinguagem. E do capitalismo também. Os principais destaques do basquete do futebol americano da terra do basquete do futebol americano. Puf! Nossa. É isso. E por falar em destaques, quais são os destaques desse podcast? Falando em Forbes, a gente vai falar do Milwaukee Bucks, do Bryn Forbes, que inclusive jogou muito bem em uns jogos dessa série, metendo muita bola de 3 pontos, e já falar então do time dele, que já despachou o Miami Heat. Nesse momento que a gente está gravando, o único time classificado para os playoffs. Os Nets estão ganhando do Celtics nesse momento e podem se tornar a segunda equipe já classificada, mas por enquanto são só os Bucks. Além disso, a gente vai falar também dos Clippers, que melhoraram para buscar os Mavs, e os Hawks, que estão bem encaminhados para eliminar os Knicks. Além disso, a gente vai falar também de todas as outras séries, com o menor destaque. Lembrando, né, estamos gravando na terça-feira à noite, hoje ainda vai rolar Lakers e Suns, e Blazers e Nuggets, então não tem nem como a gente entrar muito nesse assunto. A gente vai falar sobre o que já aconteceu e tentar projetar algo para os próximos jogos, mas sem se comprometer muito, porque obviamente tem jogo hoje à noite, então tudo que a gente pode falar vai ficar muito velho. Muito bem. Primeira pauta deste podcast, né, mais um podcast sobre os playoffs da NBA, que agora sim já estão se afunilando. Já temos o primeiro time definido na próxima fase. Outros também já estão bem próximos, na verdade, que o leste já está mais encaminhado, enquanto que a Conferência Oeste, ninguém é de ninguém. Tá tudo embolado ainda. Mas falando então do primeiro time garantido já nas semifinais de conferência, Milwaukee Bucks, que simplesmente varreu o atual campeão da Conferência Leste, né, o Miami Heat, não tomou conhecimento, venceu Miami por 4-0, o último jogo, então, nem lembro, foi sábado ou foi domingo, mas os Bucks venceram por 120-103, a quarta partida, e aí, digamos que os 4 jogos, na verdade, tirando o primeiro que foi pro overtime, sábado, ótimo. Os outros 3 jogos seguintes foram vitórias fáceis, vitórias com ampla pontuação, de quase 20 pontos para Milwaukee, muito dominante, com o Giannis jogando muito bem, uma média de 23 pontos por jogo, 15 rebotes, não só ele, mas o banco, como o Roger comentou do Forbes, vários jogadores vindo e contribuindo. O Jrue Holiday foi uma peça que se mostrou muito sólida no novo esquema, não, mas no esquema dos Bucks, que parece ter aprendido com suas falhas em temporadas passadas, e agora foi extremamente dominante contra o Miami Heat, que foi a grande força dos playoffs na temporada passada. Isso, sobre o jogo em si, na real, sobre os Bucks, foi o que eu já tinha dito antes mesmo da temporada regular começar, quando eles trocaram pelo Jrue Holiday. Eu falei,
Acho que o elenco piorou, na minha opinião o elenco deu uma piorada, então pode ser que o desempenho deles na temporada regular também também pior, eles não sejam tão dominantes como foram nos últimos 2 anos. Mas o time titular, o 5 inicial, melhorou e muito, né? Troca o Eric Bledsoe pelo Jrue Holiday, basicamente isso. E aí é um upgrade muito grande da última temporada para essa. Esse é o ponto. Claro, tem muitas outras coisas que mudaram. Os Bucks meio que passaram um ano todo treinando, se preparando para enfrentar o Miami Heat, né? Que foi, digamos que que foi a pedra no sapato na última temporada. Foi quem os eliminou nos playoffs. Então eles ficaram aí todo 2020, 2021 pensando só no Miami Heat. Inclusive, ali nos últimos jogos da temporada regular, eles poderiam ter fugido do Heat. Eles podiam ter perdido algum jogo, e não, eles colocaram um time titular, jogaram com força máxima para vencer os jogos e para meio que garantir ou assegurar que realmente iam enfrentar o Heat, o que podia ser um tiro no pé, né? O Heat podia de novo vencer, é um time com muitas estrelas, muitos jogadores bons, mas eles não caíram nessa, não. Eles estavam muito confiantes e venceram. Isso diz muito sobre como a equipe se tornou essa grande força. Né? Um time titular melhorado, um time mais confiante e mais preparado. Já falei, eles testaram muitas coisas na temporada regular. Eles passaram a ser um time que troca a marcação muito, que é, digamos que a receita para eliminar o Heat, né? Fazer essas trocas, não dar espaço para o Duncan Robinson, para o Tyler Hero, para o Dragic, são arremessadores bem consistentes do perímetro, não ceder esses passos, e eles fizeram isso, aprenderam também a como lidar no ataque, né? O Antetokounmpo foi mais produtivo do que foi na última série do ano passado, né? Onde ele pouco produziu frente à boa defesa de garrafão do Heat. Nessa temporada ele estava mais ciente do que precisava, passou mais, procurou mais o jogo coletivo do que simplesmente tentar enterrar na cabeça de qualquer um. Eu acho que esse último ponto é muito importante, né? Porque o que a gente observava, principalmente na temporada... Acho que estou com o microfone ligado? Estou com o microfone ligado. Na temporada passada, eram muitas faltas até ofensivas, né? Muitas faltas ofensivas pela parte dos Bucks, e que dessa vez, com mais inteligência. Até no último jogo, o Heat, no sábado, tentou reproduzir aquilo que eles fizeram, que deu certo na temporada passada, em fechar, né? Em fechar o garrafão e em obrigar o Antetokounmpo ir para cima, e eles conseguiram uma vantagem. O Heat conseguiu uma vantagem, sim, nessa tática, né? Preferiu uma marcação em zona, conseguiu fazer essa mesclagem e recebeu, assim, a sua bonificação. Só que a grande questão do negócio todo é que o Antetokounmpo estava mais esperto com isso. E até depois foi até... Ele elogiou bastante todo mundo, né? O Brian Forbes, como você disse, o Chris Middleton, o Bobby Portis, ele, assim, tava todo mundo, recebia a bola e eles conseguiam, e todo mundo tava jogando em um alto nível. E no final das contas não tem muito o que fazer, porque depois quando você pega a equipe do Miami Heat, que a gente tinha colocado, poderia ser difícil, poderia ser uma carniça ali, né, para quem enfrentasse nesses playoffs, vale lembrar que o Heat também não é o mesmo Heat da temporada passada. De certa forma, piorou em alguns quesitos, relacionado à temporada passada. Por mais que tenha feito mudanças ali na trade deadline, tenha trazido outros jogadores, a coisa não foi nem de perto aquilo que se imaginava. E os Bucks tiveram um grande mérito de explorar esses buracos do Heat, que a princípio a gente imaginava que, nossa, não, estão resolvidos. Nossa, vão encher o saco agora nessa primeira rodada de playoffs. E foi totalmente ao contrário. Foi um domínio até com uma certa segurança dos Bucks. O Jonas tocou num ponto interessante agora. Que de fato, apesar de ter reforçado o time, né? Trouxeram o Oladipo na trade deadline. Sim. A maioria é um time bem jovem, né? O time do Heat. Então, os jogadores ganharam uma temporada mais de experiência. O Adebayo, o Tyler Hero, o Kendrick Nunn. Quase até todo o mundo... Duncan Robinson, né? Isso, o Duncan Robinson também. Todos ficaram mais experientes, porém, o time piorou. Claramente regrediu em relação aos playoffs passados.
É até difícil explicar o que aconteceu, mas não tirando os méritos da equipe dos Bucks também, né? O time mereceu vencer porque jogou melhor, o time realmente progrediu, mas Miami parece ter regredido, né? Não conseguiu fazer aquilo que encantou todo mundo, que surpreendeu todo mundo na bolha no passado, e ficou uma série fácil. Eu não imaginava, eu apostava nos Bucks vencendo a série, mas não com tanta facilidade, em 4 jogos, sendo que atropelou na reta final, nos últimos 3. E é basicamente isso. Eu acho que o Antetokounmpo se tornou um cara mais coletivo, porque eu lembro que ele falava em temporadas passadas que se eu tiver a chance eu vou para cima e vou enterrar na cabeça deles. E era isso, era previsível. Agora não, ele se tornou realmente um cara mais pro time. Por quê? Porque eu acho que os Bucks perceberam que nas últimas 2 temporadas, quando foram a melhor campanha, uma das melhores campanhas, chegaram nos playoffs, jogava bem, só que os adversários meio que sabiam como parar o Antetokounmpo, né? De cercar ele, de impedir que ele fizesse partidas monstruosas, e aí os Bucks não tinham uma resposta porque o time como um todo, apesar de ser um time profundo, com várias opções, não era capaz de pontuar, de levar a vitória sem uma boa partida do Giannis. Agora a situação mudou, tudo bem que ele também não conseguiu ser anulado, né? Ele tem uma média muito boa de pontuação de 23 pontos por jogo, mas além disso, o Middleton teve mais de 20 pontos de média, o Brook Lopes, o Holiday, o Forbes, todos na casa de 15 pontos. Teve mais gente para ajudar o Antetokounmpo e realmente foi um time mais coletivo, não só o time do MVP, como ele foi nas últimas temporadas, agora não. Foi um time realmente coletivo e acho que talvez seja essa a diferença. A equipe dos Bucks evoluiu como equipe e não um ou dois jogadores que evoluíram nessa série, mas eu acho que o time inteiro evoluiu como um conjunto, por isso que essa vitória esmagadora de Milwaukee. Isso, eu acho que além disso também, a gente teve uma queda do Heat, mas tem muito disso, não necessariamente pela defesa, mas o Jimmy Butler e o Adebayo jogaram muito mal a série. Né, o Tyler Hero, que foi um incendiário absurdo nos últimos playoffs, também caiu demais. O Dragic passou longe do que foi. Ele já não tinha o Jay Crowder, que fez algumas séries muito boas na última temporada. Então, um time que perdeu uma peça importante na figura do Jay Crowder, né, esse ala pivô titular que pontua e marca bem. Mas também os jogadores que remanesceram, que ficaram da última temporada para essa, nos playoffs não deram a mesma resposta. A gente via claramente que Butler e Adebayo estavam bem abaixo e com muito menos confiança do que se foi na última temporada. E só para finalizar a questão do Antetokounmpo, né? Como que se marca o Antetokounmpo? Você faz o que chamam de parede, forma um muro na frente do garrafão. Que daí ele não tem como avançar, ou ele vai fazer falta ofensiva, ou vai tentar um arremesso super contestado. Então é o que o Heat fez, que deu certo na última temporada. É o que o Heat fez nessa temporada também, só que a resposta foi melhor. E também, como eu falei, os Bucks, todas as temporadas que eles iam bem com um estilo de jogo. Era aquele estilo de jogo que funcionava e eles repetiam a temporada inteira e nos playoffs eles não tinham outra coisa para fazer. É tipo que... Como eu vou dizer? É tipo o que os Knicks estão fazendo nessa temporada. Que eles fizeram o mesmo jogo a temporada inteira e agora que eles precisam ter resposta para o que o Hawks oferece, eles não estão tendo. Né? Então, às vezes é óbvio, muito bom ir na temporada regular, mas é bom ir na temporada regular, mesmo com dificuldades, mesmo sem dificuldades, procurar respostas para possíveis dificuldades, porque elas vão aparecer na pós-temporada e se não tiver o que fazer, amigo, já era. Isso, eu queria só passar então rapidinho um dado que ilustra, por exemplo, o Jimmy Butler na final, né, na série do ano da temporada passada, 53%, um pouco mais de 53% dos arremessos contra o Bucks e uma média de 23,4 pontos por jogo, 5,8 rebotes e 4 assistências. Neste ano, nessa temporada, 29%, quase 30% dos acertos, né, de 53 para 29, uma média de 14,5 pontos, desceu de 23 para 14,5, rebotes, 7,7 rebotes e 7,5 rebotes e 7,5 assistências. Então vê-se como decaiu bastante. E aqui um último ponto que eu gostaria então de deixar no ar quão sustentável é o time do Heat, né, para essa off-season, para pós-temporada. Lógico, a gente vai ter muito tempo ainda para confabular, mas com uma derrota desta,
né, com 4-0, com uma varrida desse tamanho e com uma deficiência clara dos seus jogadores, até os mais queridinhos, né, até os mais como o Tyler Hero, como até a importância do Butler, o Bam Adebayo, como é que ficam esses jogadores que muitos vão querer coisas a mais, eu acho, nessa próxima off-season, né? Eu acho que não foi só uma série abaixo do Heat também. Eu acho que os Bucks evoluíram defensivamente. Não só ofensivamente, mas defensivamente também. Teve uma clara mudança e melhora nesses playoffs. Eu acho que o time soube como parar, né? O Jonas passou os números agora, tanto o Butler e o próprio Adebayo também, que foi um fator decisivo Sim. na outra série. Tiveram números bem abaixo, principalmente na porcentagem de arremessos. O Butler teve, acho que, 30% de acerto, enquanto que o Adebayo teve 46%. Números baixos, né? Abaixo de 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, muito baixos, porque de fato a defesa dos Bucks foi incrivelmente sólida em todas as partidas. Uma das principais mudanças talvez tenha sido a mover o Antetokounmpo para marcar o Butler. Na maioria das vezes era o Giannis que marcava o Butler e aí ele perdeu muito daquela fisicalidade dele, daquele dinamismo que ele tinha de ir para cima e pontuar, porque o Antetokounmpo é um cara maior que ele, um monstro na sua frente, uma verdadeira parede, e aí o Butler realmente desapareceu na série, não conseguiu em nenhum jogo aparecer como foi nos últimos playoffs, quando ele liderou a equipe do Heat. Agora faltou isso, faltou essa liderança, essa capacidade do Butler de chamar os companheiros, de incendiar a partida, mesmo que não marcando pontos, mas de cobrar o companheiro e uma postura melhor, uma postura mais ativa dentro de quadra, o que não aconteceu esse ano, porque de fato a postura defensiva dos Bucks e do próprio Budenholzer também, que eu acho que é um grande responsável por essa melhora, mostrou como que o Heat ainda tem fragilidades que não foram expostas no ano passado, mas agora se mostraram assim bem visíveis. E já que eu toquei no nome do Budenholzer, foi uma grande série para meio que dar um ar a mais para ele respirar um pouco, mas eu acho que continua em choque ainda se ele realmente continua para a próxima temporada como treinador dos Bucks. Eu acho que ele tem que ir além. Claro que a série que vem pela frente é muito mais difícil ainda do que essa que foi contra o Heat, mas o time dos Bucks parece melhor do que nos últimos anos, pelo menos em pós-temporada, se mostrou um time mais determinado, Preparado. um time que sabe o que quer, preparado e o que sabe o que quer dentro de quadra. Mais alguma consideração sobre Bucks ou sobre Heat? Próxima série, então, para analisarmos. Os Clippers, que quando tudo parecia estar dando errado em Los Angeles, foram lá, fizeram ajustes e conseguiram empatar a série contra o Dallas Mavericks. É uma série tanto quanto interessante, porque até agora apenas visitantes venceram. Os Mavericks venceram os 2 jogos lá em Los Angeles. E aí agora os Clippers foram lá para o Texas e venceram as partidas fora de casa e voltaram a ter a vantagem de mando de quadra, apesar de que ninguém vence em casa. Mas agora os Clippers então têm um jogo importantíssimo, porque se vencem o jogo 5 e abrem e viram a série, fica numa situação muito confortável, porque vem clara ascendência, né? Vem em uma fase de crescimento, porque venceram os últimos 2 jogos, enquanto que os Mavericks, claro que teve problema com o Doncic, que não estava 100%, sentiu várias dores no jogo 4, que acabou facilitando a vitória dos Clippers, mas mesmo assim, parece que a gangorra está mais favorável agora para Los Angeles do que para Dallas. A questão do mando de quadra, de quem vencer quem tá fora, eu acho que foi meio coincidência, assim, sabe? Sim. Claro, tem toda uma mística, né? Tipo, calar a torcida, superar as barreiras, mas foi meio que uma coincidência, porque os Clippers tiveram um início muito ruim da série, a gente inclusive falou que tava 2-0, eu acho, para os Mavericks quando a gente gravou da última vez, ou 1-0, acho que era 2, né? Nós estava 2-0 já. 2-0, então a gente tinha o cenário e falou, os Mavs precisam, os Mavs não, os Clippers precisam ter uma resposta. Se eles não tiverem uma resposta, não vai dar, vai ser perigando uma varrida, inclusive. E eles deram a resposta. O que aconteceu? Basicamente no jogo 3, eles finalmente pararam de usar tanto o Ivica Zubat, né, que vinha sendo titular até vinha tendo bons minutos e o Doncic deitava e rolava em cima dele. Eles passaram a jogar um pouco mais baixo, mas principalmente o ataque do Clippers melhorou, né? Eles perceberam que eles são melhores, né? E são mesmo, né? O Clippers
Se eu não me engano, tem o segundo melhor ataque da temporada regular. Teve um ataque histórico, com bolas de três incríveis, enfim, tinha um ataque muito completo, mas que não estava dando liga. E às vezes entra numa parte psicológica que até é difícil de analisar, mas era o que estava rolando, né? Essa dificuldade dos Clippers de superar os Mavericks. Mas o terceiro jogo, né? Ok, somos melhores, podemos pontuar, ninguém nos marca, tranquilo. Então o Kawhi já vinha pontuando muito bem, começou a pontuar melhor ainda. O Paul George entrou de vez na série. O Reggie Jackson também tem tido boas participações. E daí no jogo 4, aí nem o Zubat sequer foi titular, né? Ele já vinha poucos minutos, mas daí sim o Clippers adotou de vez o small ball, né? Jogou baixíssimo, jogou eu acho com o Marcus Morris de pivô, se eu não me O engano. Batum. Sim. Batum, isso, acho que foi o Batum, foi o Jogou pivô. muito. Exato. E daí você pensa, foi o que a gente falou até no último podcast. O Clippers vai jogar baixo? O Porzingis pode punir. Não puniu. Inclusive foi alvo, né? Os Clippers atacaram o Porzingis, em vez de o Porzingis conseguir atacar os Mavericks. Então não surtiu efeito nenhum. E agora, se os Mavericks querem voltar para a série, e ainda dá, né? Eles ainda precisam só. É uma série de 3 jogos agora, praticamente, melhor de 3. Eles ainda podem, mas eles precisam corrigir essa parte do Porzingis, achar um jeito de deixar ele em quadra, que ele seja útil, e principalmente, eu acho que pensar um novo time titular. Talvez, já que os Clippers estão jogando baixo, abre mão do Maxi Kleber, por exemplo, que é um cara um pouco mais alto, que não é tão móvel, e bota mais um jogador de velocidade, de explosão física. Eu acho que não só isso, né? Lógico, tem que. Eu também vejo dessa forma. Fica até meio que posto em xeque aquilo que o Rick Carlisle pode fazer, porque assim, vai colocar quem no lugar do. Eu falaria para mim, desculpa aí os brasileiros, tá? Kleberzão da máxima, o Kleber, né? Como o Juan bem disse. Mas a gente viu em alguns momentos da última partida, por exemplo, do jogo 4, o Boban Marjanovic jogando, né? E também é um outro cara que quando entra, ele foi mais usado até do que eu imagino que ele poderia ter sido usado. Então foi um erro, principalmente no último jogo, quando nem o Zubat estava em quadra, você entende? Você vai colocar um cara alto de novo para fazer o quê? Para proteger o garrafão, mas proteger de que maneira? Porque o Clippers voltou a arremessar bem também, isso foi um destaque, como voltou a arremessar bem de fora do perímetro, né? O Paul George estava tendo boas bolas de três, agora eu não consegui achar aqui certinho quantas bolas de três que ele teve na última partida, mas ele estava com segurança, estava com a mão quente sim. E conseguiram envolver de tal maneira que, pô, o Marjanovic, lentão, não segurou. Tentaram com o Dwight Powell também, mas mesmo assim, tava ali mostrando que estava com vontade e tudo mais, não surtiu efeito. Sei lá, o Josh Green, não sei, o outro Josh, né, o Richardson, pode ser, mas aquilo que a gente falava na semana passada, que se o Clippers ajeitasse e encontrasse um caminho, pendia muito mais por conta do elenco que ainda tem, né, por conta ainda do talento que ainda tem. E nesse momento, com a incerteza de como tá o Doncic fisicamente, porque ele é um cara que vai ter que estar em quadra pelo menos assim 40 minutos, você entende? No mínimo 40 minutos de quadra para conseguir fazer uma pressão efetiva no Clippers. Então acho que fica um pouco mais delicado da parte e um pouco mais assim com um alerta pela parte dos Mavs. Mas aqui eu gostaria então de deixar um último destaque. Caso não aconteça, né, caso de fato se concretize a vitória dos Clippers por conta dessa falta, por exemplo, de tempo do Doncic, eu nem sei se é tão sofrido assim, não sei se vocês me entendem, né? Porque a gente viu que o Mavis tem vontade, tem um time melhor, mas ao mesmo tempo a gente bateu muito na tecla da limitação de um elenco mais preparado da parte do Clippers, né? O Clippers tem essa força de um elenco mais preparado. Então, não sei até que ponto, se confirmar a derrocada, né, do Mavs, se vai ser de, nossa, uma terrível perda para eles, entendem? Porque eu acho que é meio que natural
que aconteça. Não sei se vocês concordam assim comigo. O Clippers era favorito mesmo, né? Acho que os Exato. Mavericks, Então, tipo, fora as de duas... rota, seria eles vencerem. Eu acho que não... Para mim, os Mavericks, eles precisam, talvez, repensar a questão do Porzingis. De repente... Outro que precisa voltar a defender bem também, né? Isso, ele precisa... É um cara que precisa melhorar o seu jogo. E ele ganha muito dinheiro para isso. Senão, começa a parecer um mau negócio, né? Toda a extensão que eles deram pro Porzingis. Uma coisa muito mais de playoffs, né? Claro, assim, as duas estrelas, um dá conta de segurar o rojão, mesmo quando o outro ainda tá não tão 100% fisicamente, é bem questionável. Então, mas o que eu quero dizer é que, assim, eles querem mais, mas essas duas vitórias logo de cara, nos 2 primeiros jogos da série, fora de casa, ainda conseguindo fazer uma série competitiva, tá de bom tamanho, assim, sabe? Não sei se vocês concordam, mas pra mim, assim, até que tá de bom tamanho. Não sei, é que os dois times se enfrentaram no passado e a série já foi 4-2 para os Clippers. Então, Sim. não teria uma evolução por esse lado, né? A questão é que surpreendeu todo mundo, acho que os Mavericks venceram os 2 primeiros jogos. E aí acabou meio que enganando as pessoas e criando uma falsa expectativa que talvez os Mavericks pudessem ser os favoritos e levassem a série. Mas aí os Clippers foram lá, acordaram e realmente corrigiram os erros que cometeram nas primeiras partidas. Eu diria também que não é só o Doncic que não conseguiu jogar tão bem assim no último jogo, né? Nos últimos 2 jogos foi capaz de conduzir o time. Mas a verdade é que os 2 primeiros jogos quase tudo deu certo para os Mavericks. Realmente foram partidas muito, principalmente ofensivamente, né? Partidas assim incríveis com muita pontuação. E aí o que não se repetiu nos últimos 2 jogos, até porque os Clippers ajustaram sua marcação, tiraram então um jogador mais alto que era o Zubac para colocar alguém mais baixo e deu certo. Na verdade até o Marjanovic estreou na série, né? No jogo 4, foi bem até, conseguiu 12 pontos em 14 minutos em quadra, só que defensivamente foi pífio. Ele foi explorado em todas as jogadas praticamente. A questão é que, além do Doncic então ter tido limitado no último jogo por questões físicas, a questão também da bola de 3, que nos 2 primeiros confrontos os Mavericks tinham uma porcentagem de quase 50% na bola de 3, acertavam 1 a cada 2, e agora no jogo 4, né, na última partida, foram 5 de 30 na bola do perímetro, ou seja, acertaram 1 a cada 6 tentativas de bola de 3, uma redução muito grande, e aí se não consegue acertar a bola de 3 contra um Clippers que é letal em todos os cantos da quadra, né? Não só na bola de 3, mas principalmente com o Paul George também, é muito quente nos últimos jogos, como já foi dito, parece que ele acordou agora, tanto o Kawhi quanto o Paul George, né? O Kawhi está com uma média de 33 pontos por jogo e o Paul George 25, então os dois estão muito quentes, e é essa a questão, eu acho que mesmo quando venceram os 2 primeiros jogos, os Mavericks não têm uma solução, não tem uma resposta para o Kawhi Leonard. Venceram porque pontuaram muito, não porque conseguiram evitar que o Leonard pontuasse, porque em todos os jogos ele meteu 30 até 40 pontos. Não tem uma solução, né? Alguém que consiga parar ou então reduzir a pontuação do Leonard. E, de fato, a produção ofensiva, principalmente na bola de 3, decaiu nos últimos 2 jogos, o que acabou então mostrando que os Clippers são sim ainda superiores aos Mavericks. Bom, próxima série, então. Acho que não dá tempo. Dá tempo antes de fazer o mexer. Hawks vencendo e vencendo com postura, vencendo com autoridade a equipe dos Knicks. Abriram 3-1 na série e estão bem próximos de fechar. Agora a série voltou, né, para Nova York no jogo 5, mas mesmo assim. A pergunta é: surpreende essa postura, essa superioridade da equipe de Atlanta? Ou vocês imaginavam que seria uma série mais equilibrada, com os Knicks até tomando mais as iniciativas? Não, eu acho que surpreende demais, assim. Eu acho que. Assim, eu já tinha falado um pouco sobre o que eu penso sobre essa série ali, né, na minha fala sobre os Bucks, que o Knicks, na verdade, os times do Thibodeau são meio assim, eles jogam tudo pra valer na temporada regular. Então, eles já jogam a temporada regular em pique de playoff, a rotação é de playoff, pouca gente tem espaço no time do Thibodeau. Ele tenta muito poucas coisas diferentes, experimenta muito pouco. O que ele experimenta é mais da defesa, né? Porque ele é uma mente muito boa defensiva. O cara que realmente já revolucionou a liga na marcação. Mas no ataque nunca precisou se preocupar, na verdade. Porque, bom, a gente já falou dos Knicks da temporada muito boa do Julius Randle. E o ataque dos Knicks era o Julius Randle. E se não tinha o Julius Randle, era o Derrick Rose, né?
Então eles é muito individualizado como são os times do Thibodeau, por isso que ele tenta levar sempre o Derrick Rose para onde ele vai, que é desses caras que conseguem resolver sozinho. Mas o Julius Randle teve uma temporada regular muito boa e os playoffs ele tá muito mal agora. E ele não consegue pontuar, parece estar sem confiança, não sei se tem algo a ver com a torcida, algo que ele está estranhando, isso provavelmente a gente vai descobrir após a eliminação dos Knicks, numa entrevista que ele possa dar. Mas, de fato, ele está produzindo muito menos. E daí o Knicks só olha e pensa, e agora? Né? O que eu vou fazer sem o meu principal jogador funcionar, né? E por outro lado, a gente tem os Hawks que tem o Trae Young jogando muito bem, né? Era a dúvida que a gente tinha, a primeira pós-temporada do Trae Young. E aí, como é que ele vai lidar com uma defesa de playoff, né? O que ele vai fazer para se virar? E ele tá jogando muito bem, essa é a verdade, né? Tá destruindo a defesa dos Knicks, né? Tá destruindo completamente, tá lendo muito bem todas as dobras que ele recebe, tá sempre dando o passe correto, isso é impressionante. Muito mais do que pontuar, ele tem tem criado um jogo muito bem. Então a gente tem um confronto de opostos, assim, a gente tem o Knicks que parece meio perdido nesse momento, sem ter muita resposta. Até agora não teve resposta. Isso. E o Hawks que parece no controle. E o jogo que os Hawks perderam foi um erro, né? Eles deviam ter vencido aquele jogo. Mas eles erraram, na minha opinião, foi um erro do Nate McMillan, que usou uma rotação de temporada regular naquele jogo, deixou o Trae Young fora, não sei quantos minutos do segundo tempo. O Trae Young saiu, os Hawks estavam ganhando, o Trae Young voltou, os Knicks estavam vencendo, e aí já era tarde demais. Então foi complicado. Isso os Hawks já deviam ter varrido essa série, só não varreram porque, na minha opinião, Nate McMillan vacilou ali no jogo 2. Méritos totais, né? Méritos totais para os Hawks, que assim, quando a gente olhava de longe, poxa, os Knicks, toda aquela empolgação de chegarem onde chegou, os Hawks, até a gente falou menos no sentido de empolgação, né? Mas eu acho que é um mérito dos Hawks de ter funcionado tão bem o povoamento que eles deram em volta do Trae Young. Os jogadores que eles adicionaram, todos eles jogando muito bem, os jogadores que já estavam lá, se a gente pega para ver, por exemplo, o Gallinari, o Bogdanovic, o Clint Capela, o DeAndre Hunter, todo mundo, John Collins, todo mundo tem feito um papel muito bom em volta do Trae Young. E ele conseguiu, como o Juan bem disse, não errar. E conseguiu continuar assim com o sangue na veia mesmo. Aquilo que se esperava dele, deu mais liberdade para ele fazer aquilo do que ele sabia. E a troca também de treinador no meio da temporada, que a gente ficava, meu Deus do céu, agora será que foi para os espaços? Cara, foi essencial. E tem colocado os Hawks em uma organização, principalmente defensiva, que bastou segurar o Julius Randle. Bastou segurar ele, né, para bugar o sistema inteiro de jogo dos Knicks. Então, assim, é uma primeira série. A gente não sabe também a força que os Hawks vai ter num próximo confronto, mas o time que teoricamente poderia dar um trabalho, o time que teoricamente poderia chegar ali para competir com os Hawks, eles conseguiram dominar de uma maneira muito boa. Né? Eles encontraram um ponto e atacaram aquele ponto que era o ataque no Julius Randle. E acabou. Né? Então, é cirúrgico e ao mesmo tempo efetivo. Por quê? Porque os Hawks trabalharam bem em dar peças para o Trae Young e se fortalecer defensivamente. Então não tem muito segredo. No final das contas, assim, o que a gente pode falar desses playoffs, para não ficar enchendo linguiça, é que justamente eles fizeram o dever de casa. É isso. Eu acho que a gente tinha comentado, não lembro se foi no último podcast, um pouco antes, que seria uma série entre duas equipes que talvez não se imaginassem estar nos playoffs, pelo menos não nessa situação nos playoffs, né? O Knicks ainda mais. Poucos imaginavam entre os 8 times em pós-temporada, já os Hawks tinham um projeto bom, né, com jovens estrelas e várias boas aquisições, mas mesmo assim faz uma campanha muito sólida, né? Venceram 3 jogos e perderam por detalhes o outro, como o Juan já comentou. A questão é, veremos o que os Hawks são capazes de fazer agora em diante, né? Na próxima fase, se realmente é um time já com altas pretensões ou se é apenas um pouco de sorte, talvez por ter enfrentado um time não tão completo. A verdade é que os Hawks são sim mais
mais completo, não sei se é a palavra, mas um time com mais qualidade do que Nova York, e isso ficou bem claro em pós-temporada. O que poderia pesar contra é justamente a juventude do time de Atlanta, se bem que os dois times eram bem jovens, mas o principal jogador dos Hawks é o Trae Young, que é um cara que chegou na liga agora há pouco, né? Está na sua terceira temporada, mas mesmo assim se mostrou um cara muito experiente em quadra, não deixou que a torcida adversária tirasse o foco dele, soube lidar bem com essa questão psicológica e realmente dominou a quadra e levou os Hawks a 3 vitórias muito importantes, a série está praticamente fechada. Só para depois não falar que a gente zicou, né? Porque já deu como certo então a vitória dos Hawks. O próximo jogo vai ser amanhã, né? Acho que é amanhã mesmo. Sejam provavelmente quem conseguiu escutar a gente certinho quando saiu o podcast, vocês conseguiram ouvir até antes desse jogo. Vai ser dia 2 de junho e vai ser no Madison Square Garden, né? E de novo o Hawks vai lá com toda a gana de fechar essa série, de mandar todo mundo calar a boca de novo em plena Meca. Mas, né, só para deixar então aqui um adendo ao torcedor dos Knicks, sem desrespeitar nem nada, ainda as coisas podem ficar mais loucas, né? Pode ser que os Knicks vençam essa partida, por que não? Mas se as coisas caminharem da maneira que tá e da fragilidade exposta com o time de Nova York, certamente vai ser muito difícil de algo de novo acontecer. Mas se acontecer também, nada assim, nossa, uau. A única saída dos Knicks é caso de os Randall jogue muito, volte a jogar muito bem. Mas, não sei, os Hawks parecem muito no controle da série. Eu acho, muito prontos, eu acho, né, pra fechar. A gente olha os jogos e é muita diferença. É muita diferença. Depois vai ser treta pra pegar o 76ers, né? Já tá eliminando o Wizards, só vendo isso aí. É outra série que também tá bem encaminhada, já com um time muito superior ao outro. Para fechar então essa série aí, acho que Nova York pode talvez vencer mais um jogo, mas a série não tem como, vai ter que vencer os 3 jogos e isso é bem improvável da forma como as duas equipes estão jogando. Agora então o nosso momento merchan, aproveite então para nos acompanhar em nossas outras plataformas, começando pelo nosso site, né, no tokiteco.com. Lá você encontra textos tanto sobre NBA quanto sobre NFL, tem textos sobre os playoffs. Assim que já for mais encaminhado, já tivemos os confrontos para a próxima fase, também teremos prévias dos confrontos, onde você vai ficar muito bem informado do que esperar para cada jogo. Tem nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, @Tokiteco, e também o Facebook, facebook.com/Tokiteco, onde você fica bem informado. Lá a gente coloca sempre quando sai podcast novo, quando sai texto novo, a gente atualiza lá para você ficar por dentro de todas as produções deste maravilhoso grupo de mídia que é o Tokiteco. Tem nossa newsletter semanal, toda sexta-feira, um apanhado com as principais notícias dos dois mundos, né, do mundo da bola laranja e da bola oval, tem lá no tokiteco.substack.com, importante falar isso, né? Lembrando que assinar, você não paga nada, né? É uma assinatura de graça, então você vai ficar bem informado sem gastar um mísero centavo do seu bolso, que é algo muito importante em meio a essa crise pandêmica que a gente está vivendo. Tem também nosso podcast, que você pode ouvir tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, ou então no Google Podcast, e em qualquer outra plataforma, como a gente sempre diz. Caso você ouça em outro agregador e a gente não esteja lá, nos avise que a gente vai, no exato momento a gente já vai colocar lá, porque a gente quer estar em todas. Não dá para perder audiência em nenhum lugar, não. E tem também nosso YouTube, caso você prefira assistir o nosso podcast em vez de apenas ouvi-lo, aproveite já para se inscrever caso não seja inscrito, dar like, ativar notificações e compartilhar com os amiguinhos para todo mundo ter acesso então a nossos conteúdos. Agora sim, vamos para o segundo bloco do nosso podcast para falar sobre outras séries que não estão tão badaladas, ou na verdade estão sim, só que como os jogos serão hoje, enquanto a gente está gravando, ou vão iniciar daqui a pouco, a gente não pode falar muita coisa, porque senão a gente corre o risco de ser queimado antes mesmo de o podcast ir ao ar. Então começamos falando sobre Lakers e Suns, uma série bastante imprevisível, que a cada jogo parece que a situação muda um pouco, depende muito também da situação física dos jogadores. Teve problemas já com o Chris Paul, que aparentemente está bem, voltou muito bem, e agora então os Lakers perderam o jogo 4, né? Suns venceu e igualou a série. Agora o confronto volta lá para Phoenix, sendo que Anthony Davis está fora do jogo 5,
e não é dúvida para o restante da série, né? Ele tem um problema aqui na virilha, não lembro exatamente, mas um problema um pouco mais sério que pode tirá-lo de mais partidas. E aí, será que o Suns realmente aproveita o momento que se oferece a eles por ter um mando de quadra e por estar jogando talvez até melhor no jogo 4 foi uma grande atuação, tudo bem que mesmo com o Anthony Davis em quadro, o Suns estava jogando melhor, depois que ele saiu facilitou ainda mais a vitória do Suns, que vem dando certo agora, o time jovem, mas com o Chris Paul organizando a equipe, consegue bons resultados em quadra. O jogo, a série segue na tônica que a gente falou na última semana. Ainda tá bem imprevisível. O Suns saíram vencendo e pareciam melhores. Aí machucou o Chris Paul, o Lakers virou. Aí o Lakers pareceu totalmente no controle. Aí no jogo 4 o Suns virou e o Anthony Davis lesionou. E agora parece que o Suns tá com uma mão na classificação, já tá com o pé na semifinal do Oeste. Então é uma série que pode acontecer tudo a qualquer momento. Tá muito legal de ver. Eu acho que é a principal série nesse momento da NBA. Tem outras muito boas também, mas essa eu acho que envolve mais elementos, né? A questão do Chris Paul, do LeBron, enfim. Eu acho que tá muito legal nesse sentido. Mas a ideia do Lakers e os melhores momentos dele nessa série foi quando eles conseguiram transformar a série num jogo físico. Que eles são superiores. O Lakers é um time mais físico mesmo, né? O LeBron é muito físico, o Anthony Davis é muito físico, o Andre Drummond é muito físico, o Marc Gasol é muito físico. Então é um time que se garante se vai bater no corpo a corpo ali. Enquanto o Suns tenta levar para um jogo mais técnico, de velocidade, de contra-ataque, de espaçamento, de girar muito, muito rápido a bola. Então é um confronto aí de características em que às vezes parece que um prevalece, depois o outro toma conta do jogo. Eu acho que o Anthony Davis fora, o Lakers perde demais. Eu já falei da questão do espaçamento, né? Com a diferença que o Anthony Davis faz, inclusive jogando de pivô, né? Num small ball ali, como eles foram campeões na última temporada. E sem o Anthony Davis, você é obrigado a colocar o Andre Drummond titular e torce pro Kuzma dar certo, o KCP, inclusive, estava fora do último jogo, voltou, vai voltar nesse. Torce para os coadjuvantes contribuírem e para o LeBron brilhar. E com o Chris Paul saudável do outro lado, aí fica tudo muito mais difícil. Então eu acho que os Suns nesse momento eles são bem superiores, com o Anthony Davis lesionado, importante ressaltar, e com o Chris Paul saudável, o Suns tem tudo para vencer o jogo 5, ó, já me queimando. E se o Davis se sentir ruim e seguir fora da série, aí eu acho que pode fechar até em 6 jogos, de repente. Já tô me queimando de novo. Não consigo, eu sou uma máquina de me queimar, cara, é inacreditável. Assim, o que eu gostaria de destacar, né, é o subtítulo de uma reportagem que saiu no The Athletic ontem, dia 31. Pela segunda vez em 3 temporadas, a temporada do Lakers gira em torno da virilha de um superstar. Né? Então, falando a respeito aí, eu achei bem interessante, né? Bem instigante esse subtítulo. Mas para dizer o seguinte, é que o Anthony Davis, né? Não vamos também pensar que, poxa, os Lakers não souberam se virar quando ele não estava em quadra, né? Foram 36 jogos, acho, nessa temporada em que jogaram sem o Anthony Davis e, de certo modo, tem time para isso, né? De certo modo, consegue ser um time assim que, poxa, ganha, né? Que consegue se virar. Principalmente quando ainda resta LeBron James em quadra. Mas beleza, a gente viu na última partida, mesmo sem o Davis, depois sem quem estava o Cadwell Pope, né? Mas enfim, o Dennis Schroeder jogando bem, o Jay Crowder conseguindo também bolas de 3 muito importantes, que a equipe do Lakers conseguiu se reorganizar. Mas acho que o grande ponto, né, assim, a grande tônica, se a ausência for confirmada, os minutos em quadra do LeBron James, né? Como que ele vai estar jogando, porque existe uma média, estou pegando aqui certinho um dado, que, se Anthony Davis não puder jogar no jogo 5, a taxa de uso do LeBron James certamente, né, tende a aumentar. O uso de 27,2% de LeBron James até agora nesses playoffs seria o segundo menor da carreira dele, 26,3%, equiparável a 2011, quando ele estava jogando lá no Heat. Ou seja,
não é como se o LeBron tivesse, a gente sabe que não está na sua melhor condição física, mesmo assim sendo muito decisivo, mas é evidente que os Lakers vão precisar usá-lo mais. E aqui vai ser genial, vai ser daquelas pós-temporadas memoráveis, quando um cara, mesmo com todas as situações talvez contra, se ele conseguir continuar levando o time a vencer. Assim, sendo bem sincero mesmo, se o LeBron James, que não precisa provar mais nada, nessa situação, conseguir garantir a classificação do Suns nos próximos 2 jogos, vai sozinho, né, teoricamente sozinho, sem o seu segundo maior companheiro, Anthony Davis, vai ser uma coisa assim absurda, né, totalmente absurda aquilo que ele fez e, enfim, poderia até aposentar, tá ligado, depois dessa. Mas pelo lado do Suns, agora sim é momento de reorganizar, ver aquilo que não correu tão bem, não é como se não tivesse, nossa, dado errado as coisas no último jogo. Não, eles conseguiram a liderança, conseguiram botar bastante bola, bastante arremesso de quadra, e reforçar aquilo que deu certo, não é como se tivesse que fazer grandes alterações para os próximos 2 jogos da série. 2 ou 3, né? Quer dizer, 2, é isso. Vira uma jornada épica, né, na verdade. Acho difícil que isso realmente aconteça, que os Lakers venham seus próximos 2 jogos se o Anthony Davis não jogar. Realmente hoje é algo difícil de imaginar, porque o LeBron James já não é mais um garoto, na sua idade. Ele teve, como o Jonas já mostrou, a minutagem reduzida e faz bem para ele poder se preservar para momentos mais decisivos, que a gente imagina que os Lakers avancem e aí tem um jogo mais importantes. Mas a questão, além de a minutagem dele em quadra aumentar, tem que se levar em consideração outro fator, que é quando ele não está em quadra. Perfeito. Porque em pouquíssimos momentos nessas séries, até agora, nessa série, né, nos 4 jogos contra o Suns, os Lakers não tiveram ou LeBron James ou Anthony Davis em quadra. Só em momentos em que a partida estava no início, o jogo meio equilibrado, e aí sim deixava os dois no banco e colocava só a galera aí do banco em quadra. Mas agora, com o Anthony Davis fora e LeBron James tendo que se redobrar em quadra praticamente, mas ele vai ficar fora uns 10 minutos, talvez menos que isso. E aí, como é que os Lakers vão jogar sem as suas 2 principais estrelas? Porque a gente viu alguns momentos disso na temporada e os Lakers não renderam sem eles. Porque não tem ninguém para chamar o jogo. Você vai colocar o Markieff Morris, o Kuzma. Não tem um jogador para chamar a responsabilidade e ser o cara da pontuação. Então, só o LeBron James vai ficar sobrecarregado. O Suns tem uma boa marcação, joga de uma forma inteligente e podem acabar diminuindo, então, essa produtividade do LeBron James, e aí sim os Lakers ficam em apuros, por isso que é mais fácil a gente analisar a série mais pendente para o Suns nesse momento. Como a gente já disse, pode mudar tudo nesse jogo, talvez o Anthony Davis volte para o próximo, os Lakers conseguem vencer esse, e aí já muda totalmente o cenário, os Lakers são favoritos. É difícil a gente prever algo nesse confronto, mas de fato talvez seja a série mais interessante, como a gente já previa, porque o Suns foi uma grande surpresa, e os Lakers ninguém imaginava que iriam tão mal, então era para ser um confronto para a gente ver mais adiante e não já logo de cara na primeira fase dos playoffs. Outra série que também está bem equilibrada e promete ir longe é a série entre Portland Trail Blazers e Denver Nuggets, que agora também está em 2-2. O jogo 5 acontece hoje, né, quando a gente está gravando, na quinta-feira. Inclusive, nesse momento, então, está 38-25, não que isso importe para você que está ouvindo, mas os Nuggets estão vencendo nesse momento o jogo 5, após perder o jogo 4, onde Portland foi bem dominante, né, e o Damian Lillard teve o jogo talvez mais apático dos 4, e mesmo assim os Blazers venceram muito por conta de Nurkic e Norman Powell, que apareceram muito, dos jogadores que foram essenciais para a mudança de chave, né, para os Blazers melhorarem durante a temporada regular, e agora os dois apareceram novamente nos playoffs. E o que os Nuggets terão que fazer agora no jogo 5 para tentar vencer e novamente colocar a série favorável para Denver? Você tem que jogar, né? Porque o jogo 4 foi muito fraco de Denver, né? Erraram um arremesso assim que acertaram a série toda, a temporada toda, né? É o tipo de jogada que é montada para dar certo e a bola simplesmente não caiu. Então, antes de tudo, o Denver vai ter que jogar, vai ter que acertar os arremessos, vai ter que se impor novamente. Foi um jogo muito ruim, deu tudo errado. Inclusive o Michael Malone, depois do jogo, criticou a equipe, dizendo que não tinha se esforçado o suficiente, de que não estava com energia suficiente para um jogo de playoffs. E eu acho que é por aí, mas eu também entendo, porque quando dá tudo errado, né, quando os arremessos não caem,
quando erra algumas coisas bobas, que não tá acostumado a errar, né? Normalmente dá certo e agora tá dando errado. É difícil seguir o foco, né? É difícil continuar motivado e seguir com toda a energia. Então, mas ainda, claro, é uma série bem equilibrada, né? Como a gente está vendo, mas eu acho que ainda os Blazers pisam em mais. Estão pisando mais em ovos, digamos assim. Eu acho que essa guerra de quem precisa cuidar mais ainda está pendendo pro Nuggets. Porque eles não podem, sob hipótese alguma, perder o Nurkic, né, num jogo, né? Eles não podem. Se o Nurkic tem problema de falta ou é ejetado por excesso de falta, acabou. Ninguém para o Jokic. O Enes Kanter já era. Né? Bota o Covington, não dá certo também. Não tem o que fazer se perde o Nurkic. Enquanto os Nuggets, o Jokic não tem tido problema de falta, por exemplo. Né? Ele não está Sim. sendo exposto nesse nível. Então eu acho que os Nuggets têm mais controle da situação. É claro, se o Blazers conseguir realmente manter o Nurkic em quadra e o Norman Powell seguir nessa produção como foi no quarto jogo, aí também não vai ter resposta nenhuma por Denver. Então vai depender disso. Eu acho que a série ainda está bem equilibrada, é difícil apontar um favorito, mas quem precisa ter mais cuidado nesse momento ainda é Portland. Os Nuggets ainda tem alguma margem de erro, digamos assim. Eu gostaria de dar então só 2 destaques para não enrolar muito. O primeiro é que o Jokic no jogo 4, né, ele teve 16 pontos, 9 rebotes e o destaque aqui, uma assistência, que é o esquema claro do Blazers em, se não posso impedir que ele arremesse, pelo menos impedir que ele passe a bola. E até o momento ali nesse último jogo, no jogo 4, teoricamente deu certo, e principalmente porque quando o Nurkic consegue ficar em quadra, quando ele consegue pelo menos fazer um calorzinho, eis aí a importância. E acho que é bem esse o segredo, limitar mesmo o Jokic nas suas assistências. Por um outro lado, o Michael Porter Jr. tá decaindo assim demais, né, em todos os seus stats, no seu nível de jogo nesses playoffs. Ele que subiu imediatamente depois da lesão do Jamal Murray, ele está fazendo menos pontos, está arremessando menos, está sendo menos efetivo. Então é uma coisa até meio preocupante. Pelo outro lado do Blazão da Massa, o Norman Powell vivendo um dos melhores momentos também assim da sua carreira, né? Pontuando muito, sendo muito efetivo. Então a gente tem essas tônicas, né? Um jogo de xadrez para esses próximos 2 jogos. 2 jogos não, 2 ou 3 jogos. De novo. Isso. Outra série agora que está correndo hoje, né, mas já mais decidida, podemos assim dizer, é Brooklyn Nets e Boston Celtics. Nesse momento 3-1 para Brooklyn, sendo que o jogo 5, já no início do último quarto, os Nets vão vencendo por 10 pontos de diferença, então possivelmente, não quero me precipitar aqui, mas a série pode ter terminado quando estiver ouvindo, né? Os Nets estão encaminhando a quarta vitória, mas acho que os Celtics fizeram o que era possível, né? Até venceram o jogo, muito graças ao Tatum, aos trancos e barrancos, com vários desfalques, inclusive hoje também o Kemba está fora mais uma vez. Então, os Nets são isso, né? Os Nets são superiores, o grande favorito é o título, e os Celtics caem, mas caem atirando, digamos assim. Foi um bom trabalho feito por Boston nessa série, porque não passaram vergonha em momento algum, não foram escorraçados em nenhum jogo, não deram vexame em momento algum, venceram o jogo ali onde o Tatum foi absurdo, tiveram problema de lesão, então acho que fizeram bem o que você disse, fez o que tinha que fazer, segurou aqui, acolá, se virou aqui, e tá fazendo uma série bem honesta. Provavelmente vai perder esse jogo 5, mas não importa muito. Mesmo que ganhe, não vai ganhar a série. Em algum momento eles vão perder um outro jogo. Então isso não importa muito, né? Se vai ser hoje ou vai ser daqui a 2 dias que eles vão ser eliminados. Mas acho que o saldo fica positivo. A temporada foi muito caótica, né? Muito problema de lesão e o time realmente subrendeu demais. Mas assim, a temporada termina de uma maneira até meio assim, com uma flechinha para cima, digamos assim. Acho que termina de um ponto de vista um pouco mais positivo do que poderia ser, né?
É isso aí. Eu vou daí. Ok, então. Vamos correndo, então, já que a gente não tem mais muito tempo. Próxima série a ser analisada é Utah Jazz e Memphis Grizzlies, que até começou de uma forma meio surpreendente, né, com o Memphis vencendo a primeira partida, mas desde então os Jazz acordaram muito por conta também da boa fase vivida pelo Donovan Mitchell, que perdeu o primeiro jogo, e agora sim ele está no mesmo ritmo, digamos, da série contra os Nuggets nos playoffs passados. Está dominante em quadra. Além disso, no último confronto, né, no jogo 4, quando os Jazz venceram por 120 a 113, o Jordan Clarkson, já eleito o sexto homem da temporada, foi muito bem, teve 24 pontos vindo do banco. Outro cara que contribuiu bastante também, o Royce O'Neal. Que diferença ele não faz, principalmente na parte defensiva, né? Aquele cara para fazer o trabalho sujo. Perdeu muitos jogos na série, né, na temporada passada, e acabou sendo muito prejudicial para o Jazz, que acabou se perdendo na série. E agora, com o Neil 100%, além do Gobert também, dois jogadores mais altos, mais fortes para a parte defensiva, a equipe vem muito sólida, tanto no ataque quanto na defesa, e é praticamente imparável. Pelo menos a gente hoje não consegue imaginar uma forma de parar a bola de três dos Jazz, que aí tem vários jogadores, o Mitchell, o Clarkson, o Ingles, o Mike Conley. A bola de três cai de todo lado, e o Memphis Grizzlies, como a gente já havia colocado, né, nas prévias, é um time que era basicamente o objetivo deles estender essa série, não tomar um 4-0, não ser varrido, e foi o que aconteceu, venceram o primeiro jogo, vem jogando bem até, uma série bem interessante de se acompanhar, muito divertida, com o Grizzlies tentando a todo custo vencer, mas aquilo, assim como o Celtics, não tem resposta para um time superior da equipe dos Jazz, que foi a melhor campanha de temporada regular, um time que tem, como eu já disse, uma bola de três muito certeira, né, de todos os lados, há uma defesa bem montada e tem o Donovan Mitchell em grande fase. Ele agora, se estiver saudável, né, para o restante da pós-temporada, os Jazz têm boas chances de ir longe, muito além dessa série, porque eu também já coloco meio que encaminhada, falta só apenas mais um jogo, e é o que tudo indica. O Utah deve fechar a série então no jogo 5, a não ser que Memphis consiga tirar um coelho da cartola, mas a série está bem inclinada para os Jazz, porque de fato são o time superior e se mostraram que realmente não foi por um acaso que terminaram com a melhor campanha no Oeste, e sim por merecimento, um time que evoluiu bastante ao longo da última temporada. Agora então, última série entre Philadelphia 76ers e Washington Wizards. Também uma série entre primeiro e oitavo colocado. Nesse momento, a equipe de Filadélfia leva a melhor com 3-1 na série. Uma vantagem já bem encaminhada, deve se encerrar a qualquer momento, mas quem vai falar sobre isso é o Jones. É justamente isso, porque assim, estava encaminhado, mas a última vitória dos Wizards foi muito bacana no quesito assim, que a última e única vitória até o momento, né, 122 a 114, porque mantém vivo o time por mais um jogo 5 e dá a possibilidade de jogadores, novos jogadores até que devem se desenvolver mais nos playoffs, mostrar serviço. E foi essa a grande questão desse último jogo. Depois da saída, na verdade, até agora duvidosa presença do Embiid no próximo jogo, com alguns desconfortos no joelho, o que impacta bastante, né, de certa forma. Foi daí que os Wizards conseguiram aproveitar dessa instabilidade e do Embiid não estando 100% presente no último jogo, para deixar o Raulzinho fazer um jogo bom, né, deixar ele fazer ali suas boas apresentações, o Bradley Beal também vários arremessos, e a máxima desse jogo foi que, embora nas estatísticas o Wizards tenha tido menos arremessos, tenha tido menos tentativas de bola de três, de lances livres, eles foram mais efetivos, foram mais assertivos em todas essas métricas. Então, assim, de forma geral, a equipe joga amanhã, joga na na quarta-feira, mas ainda existe essa preferência, ainda existe o favoritismo do 76ers, claro, mas não seria espantoso uma outra vitória só para dar um caldo, só para dar um calorzinho mesmo do Wizards, principalmente quando conta com um dos melhores, ou com os melhores duos, né, em pontuação da liga até o momento, o Westbrook e o Bradley Beal, que podem sim fazer um jogo fantástico e aproveitar dessa dúvida e quem sabe a ausência do menino Embiid. Essa é aquela vitória que, em comparações assim, no futebol, é o famoso gol de honra. Gol de honra.
Porque, assim, a série tá 3-0, aí o time pro time superior, e aí o time vai lá e vence o jogo 4, é só pra prolongar uma série que ninguém mais quer assistir. Assim, a gente sabe que vai acontecer, já tá decidido, mas o time vai lá, vence, aí é mais um jogo, ok, pra eles é legal, desculpa o torcedor dos Wizards, realmente é bacana pra equipe, mas pra quem tá assistindo a série, já deu o que tinha que dar, né? Então, é bem por aí, eu acho que o leste, como eu já comentei logo no início do podcast, já tá bem definido, né, os confrontos, a não ser que aconteça alguma catástrofe, vai ser, já temos os 4 classificados, enquanto que no Oeste o negócio é um pouco mais selvagem. Tá se Alguma. queimando de graça, hein, Jonathan? Eu quero Não, ver não. as coisas Aqui, que tu ó, vai fazer. cravei. Profetizei no podcast. No leste tá bem encaminhado, mas eu concordo. No oeste, aí sim, aí o couro come. O Tá couro come. selvagem, né? Gostei do Isso. trocadilho ali do Jonathan. Foi bom. Alguma É isso. consideração final? Não, é isso. Só para completar, então, né, do leste, então o confronto vai ser Não. não, mas tem. Não, então os confrontos que estão se avizinhando seriam então Sixers e Hawks Out. e meu Deus, Nets e Bucks. Bucks e Nets, isso, exato. Inclusive Bucks e Nets deve se confirmar agora nos próximos minutos com a vitória dos Nets. E aí, meu amigo, aí é jogo para cardíaco. É teste para cardíaco. Vamos fazer prévia no nosso Medium. Então, Medium, voltei aí uns meses. Vamos fazer texto lá no nosso site. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, que sempre que sair coisa a gente divulga por lá. É isto. O Tokiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Tokiteco, no nosso facebook.com/Tokiteco, de acompanhar o nosso site, tokiteco.com, e assinar a nossa newsletter em tokiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast sobre a NFL e, claro, siga nossos perfis pessoais, o meu, @Jonathan Momba. Juan, suas redes. @JuanGrings no Twitter e no Instagram. Jonas. Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ lá no Twitter. Muitíssimo obrigado a quem nos acompanhou até agora. Voltamos na semana que vem para aí sim já falar sobre. Todas as séries se encerraram até a semana que vem ou não? Sim. Eu acho, Não sei, quer dizer, acho que sim, mas não vou gravar aqui. se tivermos jogo 7, dependendo dos dias, talvez, a gente vai gravar quando se encerrar todas. Eu já estou gravando Isso, aqui agora. É isso aí. provavelmente. Até lá. Tchau, tchau. Acho que vai, sim. Viajou, imagina. Que isso? E, ó. Já começou, né? O podcast, né? O nosso Garbage Time. Começa assim, ó. Mas. Tô, Júlio, relaxa. Cara, eu esperava ser qualquer um menos o Jonas. Mas é beat, cara, não é. Tá bom. Por exemplo, eu acho que na real, se tiver 7 jogos, tipo Blazers e Nuggets. Hoje tem série. É os 5, né? Vai antes. Vai antes. Mavs e Clippers, talvez. Tenha na semana que vem. Cravei, hein? Jogo 7, hein? Eu acho que esse pá foi que eu botei aqui até o jogo 7. Botou 4-3, né? Eu tava vendo. Eu botei nos dois, na real, né? Acho que botei no do Lakers também. Se pá. Não, acho que foi 4-2, eu lembro. Ah, foi? Eu fiquei, caraca, ousado, 4-2 nessa série. Vou gravar tudo, mano. Isso aqui é. Ave Maria. A próxima fase dá pra meter um 4-0. Aí sim, aí é coragem. Não botei nenhum 4-0, cara. Eu não imaginava que. Na semifinal. Eu não imaginava que os Bucks teriam essa facilidade, cara. Sério mesmo. Acho que ninguém imaginava, cara. Cara, nem os Bucks imaginavam. Nem os Não Bucks, tinha como. Não tinha como. Tipo, eu tava vendo ali o Bracketology. Ali no que eu montei, eu coloquei 4-3 pro Bucks. Eu achei que ia ser uma baita de uma série top com vários jogos e. Não, na real, só até melhor poupa, tá ligado? Vai rapidão ali na moral, cara. Vai. Isso, um jogo a menos por noite, dá pra acompanhar melhor os jogos, dá pra se focar no que realmente importa. Vai daí, mano. Eu sou, aliás, inclusive incentivo. Se tiver possibilidade de fazer 4-0, faça. Aqueles meio assim. É o que eu falei, cara, da série do Sixers e do Wizards. Não tinha pra que vencer esse jogo, cara.
É só Sai pra de férias prolongar. antes, aproveita. Lá nos Estados Unidos já dá pra viajar pelo país, é tudo Isso, certo, é tudo Tranquilo. tranquilo. que Mas, maravilha. Porque não vai fazer nada igual na série. Pra que vencer o jogo então, gente? não, imagina os caras do Hit lá, tá 3-0. Pô, tá aí. Vamos pra praia, galera. Vamos Vamos pra terminar aqui. praia. Vamos pra praia. Vamos curtir uma prainha aqui em Ano que vem a Miami. gente tenta de novo. Vamos ter tempo ainda. Tá todo mundo novo. Tá tranquilo. Já fomos bem na última temporada. Sem forçar, sem forçar. Né, tem que ir na maciota, cara. É azar, não tem. Não, mas pior que o Wizards ganhar o último jogo é o Embiid. Vocês viram a lesão dele? Vi, mano, foi Cara, no joelho. Ele mano, caiu. tá 3-0. Teu time vai ganhar. Para que tentar uma enterrada acrobática? O cara já tem histórico de lesão no joelho. Sempre é o perigo quando ele se apoia no joelho. Deixa pra lá, só faz um negócio simples. Empolgou. É famoso isso, agora eu me consagro. Imagina, acho que nem vai ser o caso, porque acho que se fosse muito grave já sairia a notícia, né? Não. Que ele tá como Ou, duvidoso. Talvez ele não jogue a próxima partida, né? Eu Por acho. precaução. Porque realmente eu não sei se precisa. Mas imagina se é algo grave, tipo, rompe o ligamento, tá É, fora né? acabou a temporada do Sixers sem o Uma Embiid. lesão grave do Embiid já era total, Acabou, assim. Mais uma temporada do Sixers jogado no lixo. né? E por lesão de novo, né? Porque ano passado não tinha o Ben Simmons. Claro que o É, time era bem pior, mas o Ben Simmons não era jogou. bem. e era o Ben Simmons. E era bem simples. Nossa. Que, Não era o Embiid. aliás, é verdade. Mas, cara, não faz. Só faz o simples, vai na boa. Entendeu? Só tranquiliza. É isso, mano. O Lakers tá comendo quieto, velho. Não tá botando os caras pra jogar lá e tal. Aqueles bem assim, tá ligado? Então comentou um cara que vai ser eliminado. É. Tô comendo quieto e vou deixar passar o negócio. Ah, cara. Ô, quem que você esquece? Esse aqui é o Adebayo e o coisa na capa. Não, Ou- bota o E o. Gianão. Só o Jean, não? Não, Eu coloca acho. o Forbes. Brin Forbes. Bota o Brin Forbes e o Giannis. Se tu achar uma foto dos dois. Olha. Se tiver dos dois, bota. Duvido que tenha, né? Mas Claro Eu que tem. botei Brin Ah, e apareceu Não vai ter Forbes. foto dos dois melhores jogadores do time na mesma É. foto, sério. É. Vai lá achar uma foto do Kobe sem o cheque. Não tem. É tipo o Ben Forbes dizendo que Não, tocou. mas aí você tá errado, né, cara? E o É Lopes? difícil até encontrar foto Você tá dele com dizendo o que o Giannis é uniforme. melhor que o Brook Lopes? Como é que é? Tá dizendo que o Giannis é melhor que o Brook Lopes? Acho parelho. Tá, os Acho. dois melhores do time. Como assim? É o Forbes e o Lopes, que não tá mais com aquela cabeleira, né? Então também perdeu um pouco Cara, da é difícil habilidade. encontrar foto do Brin Forbes com a peita, com a camiseta do Bucks, cara. Sério. Não. Difícil achar foto dele fardando. O brabo Ou tá. então bota os Splash Mas Brothers dos Bucks. eu O encontrei Pat uma. Connaughton e o Brin Forbes. Isso. Eu achei uma super legal do Giannis tentando dar um abraço por trás no Brin Forbes aqui. Tentando dar um abraço por trás. Um abraço de motoqueiro. Isso, esse aí. Vou mandar pra vocês, aí vocês aprovam. Lembrando que a gente ainda tá na Tá no chamada, né? ar. Então, Excelente. Não, eu tô vigiando, relaxa. Hoje eu tô esperto pra não Tá falar ligado. abóboras. Mas já terminamos antes das 11 já. Você duvidou? Então, exatamente, eu tô aí por 5. Tudo bem que tá no garbage time já. Não, Mas, agora é só encheção de linguiça. Mas, enfim, meninos, vocês têm algo a contribuir pro Garbage Time ainda? ai, cara, pior que eu não sei, mano. Os caras, que ponto chegou? cara, Um abraço, realmente, aí pra quem poucas ideias. Pouquíssimas ideias. Quase nenhuma ideia. Então tá, né? Eu vou Isso. parando a gravação por Vamos aqui. assistir NBA, né? Aproveitar, Vamos. assistir. Isso. Tem bastante jogo pela frente. Muito jogo pela frente. E eu ainda Mano. preciso editar o podcast pra soltar ainda hoje. Então, E Que guri. só que vamos amanhã dar cedinho. para não tomar. Não, que mais cedinho? Soltar agora de madrugada. Só Quero me ver disse que não, quem tá pre- ligado na madrugada. só me disse que eu não preciso mandar a gravação pra você. Manda, né? Óbvio. Isso tem coisa que eu não preciso nem pedir mais, né, Jonas? Ah, vai se danar, cara. Olha só, isso aí é comodismo.
Mas então Como- tá, pessoal. Comunismo. Obrigado a quem conseguiu acompanhar até aqui, quem aguentou. Acho que ninguém, na real, mas se alguém aí ficou, Seria legal, né? um Não abraço. sei se seria legal. Mas É isso? É isso é então? isso. Isso, isso. Um Então até mais, abraço. galera. Falou.